Eu cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, eu não me sinto visitante na casa não, desculpa. Querido pastor Samuel, é sempre uma honra, é sempre uma honra. Todas as vezes que eu venho nessa casa, o Senhor Deus, Ele tem a misericórdia de expor o seu coração para mim, como Deus tem trabalhado no teu coração para que futuramente essa obra ela venha se multiplicar. Pastora Marineuza, eu sempre te olho e vejo a graça de Jesus no ministério feminino e Deus vai fazer grandes coisas, amém? Cada lágrima derramada são lágrimas que são sementes que o Senhor está colhendo e no momento certo vocês vão colher todas essas sementes. Eu sei que eu pareço um pregador internacional que fica agradecendo todo mundo, mas eu sou tão grato ao Senhor por essa oportunidade, aos queridos amigos Fábio, Marlúcia, a Josi, que não tenho palavras para explicar, né? Então louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Queridos irmãos, eu agradeço também aos obreiros da casa, né, às irmãs que a gente conversa tão pouco, mas a gente vê, né, como a obra de vocês tem abençoado as nossas vidas. Amados, antes de se assentar, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Eu quero meditar com os irmãos a respeito do tema convidando a presença de Deus para morar em sua casa. Repete comigo essa frase. Convidando. Repete comigo. Convidando a presença de Deus para morar em minha casa. Amém, queridos? Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Os amados e as amadas que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor Deus diz em 1 Reis, capítulo 19, e versículo 19, assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém, queridos? Tome o seu assento, glorificando aquele que vive e reina eternamente. Amém, queridos? Amados, todos nós queremos viver sempre no alto do cume do monte. Todos nós queremos sempre viver na bonança. Sim ou não? É muito bom viver na bonança. É muito bom ter uma igreja cheia. É muito bom ter uma igreja com vários obreiros que cooperam muito com essa obra. É muito bom ter riqueza financeira. É muito bom ter prosperidade na família. É muito bom receber muito amor. Mas quando nós pensamos em tudo aquilo que é contrário a esses exemplos que eu acabei de mencionar, são oportunidades que o Senhor está nos dando. Quando nós olhamos para a nossa casa e nós vemos que há muito conflito, há muita contenda, você precisa olhar para esses conflitos e essas contendas como oportunidades. Quando nós olhamos para uma igreja que não está tão cheia, nós precisamos olhar que aqui existe um grande campo de oportunidades. Quando nós olhamos para um país em crise, com corrupção, com várias dificuldades, nós precisamos olhar para esse país com crise como oportunidades. E assim, tudo aquilo que é contrário à prosperidade é um campo de oportunidades. Nós encontramos o Deus Todo-Poderoso fazendo uma promessa a uma nação. E ali ele começa fazendo essa promessa a respeito dessa nação por um homem. Aliás, quando eu falo de oportunidades, quando você olha para a palavra de Deus, as revelações mais importantes para a minha e para a sua vida foram reveladas para uma pessoa só.
Basta você ver. E Deus amou o mundo de tal maneira, né? Lembra João 3,16? Foi revelado a um homem. Você vai ver lá que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Foi revelado a uma mulher. Então as revelações mais importantes da palavra de Deus, elas são dadas quando há escassez de pessoas. E é por isso, irmãos, que eu entro dentro desta casa de oração nessa manhã para louvar e glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos na rota daqueles ao qual Deus vai se revelar. Por quê, irmão Paulo? Porque nós estamos prestando um culto sincero ao Senhor aqui. Você está aqui porque essa igreja é uma igreja famosa? Você está aqui porque o pregador é famoso? Você está aqui porque no final do culto você vai receber alguma bênção, alguma doação? Não. Você veio aqui para glorificar e exaltar aquele que vive e reina eternamente. Agora, queridos, nós encontramos Deus fazendo uma promessa e Ele estabelece a nação de Israel. Lembre bem do número 12 na palavra de Deus, porque o número 12 na palavra de Deus representa o quê? Governo. E aí nós vamos ver várias vezes Deus mencionando o número 12. Por quê, queridos? Guarda bem essa informação do número 12, porque Deus estabelece uma nação com 12 tribos, a partir de 12 patriarcas, e aquelas 12 tribos se tornam 12 províncias. Essas 12 províncias são rompidas no meio, há uma divisão na nação, e às vezes nós vemos divisões ocorrendo no meio do povo de Deus, e quando a divisão ocorre no meio do povo de Deus, Deus está mostrando o quê? Oportunidades. A nação de Israel se rompe no meio, as tribos se dividem e ali Deus começa a levantar profetas para corrigir essa divisão. Duas tribos vai para um lado, 10 tribos vai para o outro lado. Deus envia profetas para todos os cantos, porque independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você esteja passando, Deus ele envia profeta para falar com aquele que tem o coração sincero em buscar a presença dele. Agora, uma crise estabelecida na nação de Israel. Deus levanta um homem chamado Elias. Elias se levanta como grande profeta de Israel. E você só vai ser bem sucedido na presença de Deus. Não é quando você tem riqueza, prosperidade financeira. Não é quando você tem uma igreja cheia. Você vai ser próspero na presença de Deus. Você vai ser bem sucedido na presença de Deus quando você segue aquilo que o Senhor está mandando e te direcionando. Muitas pessoas se enganam com a prosperidade e infelizmente o evangelho da porta larga tem sido pregado aí, dizendo que presença de Deus é bênção financeira, é igreja cheia, é amor na família, quando na realidade nós estamos buscando a presença de Deus para que a vontade dele seja estabelecida primeiramente na nossa vida, na nossa casa e depois na igreja do Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, olha que interessante, Deus levanta o profeta Elias e ali Deus estabelece Elias primeiro trabalhando no coração de Elias para depois enviar Elias. Elias se levanta de uma montanha chamada Gileade. A palavra Gileade significa monte do testemunho, e aqui já nos dá uma indicação, porque na palavra de Deus, quando Deus fala a respeito de um lugar ou de nome de pessoas, Ele está falando daquela condição daquela pessoa. Monte do testemunho está falando a respeito de pessoas que se levantam para orar e buscar a presença de Deus. E se você não entender que o culto ao Senhor começa na sua casa, você não vai ver a presença de Deus na sua vida, como Elias viu. Elias se levanta, Deus sustenta Elias num riacho, Deus sustenta Elias enviando corvos, Deus sustenta Elias em lugares isolados, porque Deus é o Deus especialista a sustentar os seus servos em momentos de escassez e em lugares isolados. Tem muito irmão, tem muita irmã que se sente sozinho, que se sente sozinha, e você não está entendendo que quando você se coloca sozinha, quando Deus te isola, quando Deus tira o seu emprego, quando Deus coloca você sozinho, você pensa, meu Deus, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me salvar. Aqui o Senhor está dizendo, eu criei uma oportunidade para você ficar sozinha ou sozinho comigo. Deus começa a usar Elias com grande poder e autoridade, queridos, e não existe poder e autoridade do Senhor sem vida de oração. Não existe poder e autoridade do Senhor sem experiências quando você está sozinho. Irmãos, eu acho lindo quando eu entro dentro desta casa, porque o culto ao Senhor precisa começar com oração. Não existe culto ao Senhor sem oração. Não existe culto ao Senhor sem buscar a presença de Deus.
Mas hoje eu não quero falar a respeito de buscar a presença de Deus na comunhão dos santos, que é fundamental para a sua sobrevivência como cristão. Eu estou falando a respeito de você convidar a presença de Deus, não apenas orando 2 minutos, agradecendo ao café. Eu estou falando a respeito de convidar a presença de Deus para que paremos de viver uma religiosidade morta e vazia. Você já notou, queridos, que todas as vezes que nós convidamos pessoas para orar, sempre temos dificuldade com as nossas reuniões de oração? Às vezes até acontece de uma igreja em momentos de oração encher, quando ali tem um profeta que adivinha algumas coisas. Toma bastante cuidado, porque no meio onde tem os Elias de Deus, também tem os profetas de Baal. Agora, Elias se levanta e Deus começa a usar Elias com grande poder e graça. Elias é usado para sustentar uma mulher. Elias é usado para profetizar a respeito da nação. Elias, ele se isola, recebe o poder de Deus e é enviado para uma grande obra. O homem de Deus chamado Elias, agora como profeta conhecido em todas as nações ao redor de Israel, ele se torna uma referência em voz profética. Quando, na época de Israel, quando as pessoas falavam de Elias, eles estavam falando o quê? Da voz de Deus. E você precisa ansiar para ouvir a voz de Deus, porque se você não desejar em ouvir a voz de Deus, Deus ele não vai falar comigo e com você. Você precisa sair de casa para prestar o seu melhor culto ao Senhor, esperando ouvir a voz do Deus de Elias. Irmãos, muitas pessoas perguntam hoje: aonde está o Deus de Elias? E o Senhor vem na minha vida, vem na sua vida, e Ele vem falar através da sua palavra: cadê os Elias de 2024? Cadê aquelas mulheres fervorosas que buscam a presença de Deus primeiro em casa, para depois prestar o seu culto ao Senhor? Agora, queridos, nós olhamos Elias sendo olhado e ele sendo estabelecido como voz profética da nação de Israel. E ali, irmãos, como todo servo e serva do Senhor, Elias entra em uma batalha espiritual. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Israel estava dividido, não só como nação, mas Israel também estava dividido no culto ao Senhor. Toma bastante cuidado para as divisões da nossa vida não corromper o culto ao Senhor. Tem muita gente, irmãos, que por conviver aí fora com ímpios, com pessoas que acreditam em outras religiões, acabam confundindo o culto ao Senhor. Irmão Paulo, você já reparou que sempre o culto é da mesma maneira? É sempre a oração, é sempre a irmã louvando, é sempre do mesmo jeito, porque existe um padrão na palavra de Deus para o culto ao Senhor. Não adianta tentar inovar. Ah, pastor Samuel, eu vim com uma novidade aí, a igreja tal está fazendo X coisa, a igreja tal, funciona. Não, o culto ao Senhor ele tem um padrão, existe um padrão. O Deus Todo-Poderoso, ele habita no meio dos louvores do seu povo. O Deus Todo-Poderoso gosta de modéstia na maneira de vestir. O Deus Todo-Poderoso, ele ama ouvir as suas servas que vêm e se preparam com o hino da harpa. O culto ao Senhor existe um padrão e não adianta tentar inovar para encher a igreja. Às vezes pode ser que aconteça de pessoas chegarem dizendo: olha, tem uma novidade na igreja do pastor famoso de tal, e o Senhor está me trazendo nessa igreja para dizer. A resposta não está aí, a resposta é voltar para o passado. A resposta não é avançar com coisas modernas. Tem um pregador, é moderno, é novo, é novidade. Se o culto não for bíblico, se a pregação da palavra não for bíblica, não serve o Senhor, não recebe. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, em sua multiforme graça, Ele pode usar as pessoas da maneira que Ele quiser. Mas se isso ultrapassar os limites da palavra de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso não recebe o culto. Elias se levanta como o grande profeta de Israel, e agora ele está diante da maior batalha espiritual, ou de uma das maiores batalhas espirituais da história da humanidade. Por quê? A Bíblia vai dizer que ele se encontra na frente de 850 profetas malignos, profetas que eram profetas de Baal, profetas que eram sustentados por uma mulher maligna chamada Jezabel, e ele se encontra ali diante daqueles profetas em uma batalha espiritual que refletiria no mundo físico. E você precisa tomar muito cuidado
porque existem muitos irmãos e muitas irmãs que passam a semana inteira com dores pelo corpo, com cansaço, com uma fadiga, e tem irmãs que pensam que é por causa da idade. O Senhor está dizendo hoje para você: se reveste mais, porque tem dores que você sente no seu corpo, tem situações de cansaço, de fadiga, que não é por causa da idade, não. Eu estou falando de um Deus que olhou para Caleb, revestiu Caleb, e Caleb com 85 anos disse: quando eu estava no início do meu ministério, aos 40 anos eu tinha um vigor físico, e hoje aos 85 anos eu sinto o mesmo vigor físico. O Senhor é o Deus que, se você tiver com 60, 70, 80 anos, Ele é poderoso para trazer vigor físico para você. Ele entra dentro de uma batalha espiritual. Elias, profetas de Baal, profetas de Azerá. E ali, irmãos, presta atenção nisso, isso aqui é importantíssimo. Quando nós prestamos um culto ao Senhor, um altar é erguido, um altar é levantado. Esse altar que tem aqui na igreja, ele é um altar simbólico que representa o verdadeiro altar espiritual que nós estamos levantando para o Senhor aqui nesta manhã. Elias, ele levanta um altar e ele está ali diante dos profetas de Baal, e foi dito assim: olha, nós vamos levantar um altar, e vocês levantam o altar aí para Baal, e nós vamos e aqui eu vou edificar um altar ao Senhor. Tinha 2 altares. Elias edificou um altar e os profetas de Baal edificaram um altar. Detalhe: nos 2 altares tinha o cordeiro, nos 2 altares tinha ali um cordeiro para ser sacrificado, e foi dito ali que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Você é crente, você conhece a história. Ali os profetas de Baal se retalham e ficam ali fazendo firulas, porque nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem muitos altares que tem o cordeiro, mas são altares que ficam fazendo firula. Toma cuidado, porque o verdadeiro movimento pentecostal não é firula. O verdadeiro movimento pentecostal é o verdadeiro movimento pentecostal que traz o poder de Deus. É bem verdade que a minha formação, ela é uma formação batista, mas eu tenho tendências pentecostais, e eu estou aqui como voz profética do Senhor para alertar a igreja de Jesus Cristo situada aqui neste lugar. Vocês vão ser tentados a colocarem profetas que fazem firula, e o Senhor está dizendo: ora mais a respeito dos convites que vocês estão recebendo, porque o Senhor, no meio dos profetas do Senhor, existem profetas de Baal. Agora, o Deus verdadeiro responde com fogo. Por quê, irmãos? Porque profeta de Baal, ele faz até firula, ele até impressiona, mas na hora da resposta vir com poder e autoridade, não tem fogo, não tem poder. E ali nós temos o Deus verdadeiro respondendo com fogo. Aleluia. Queridos, depois de uma batalha espiritual, Elias recebe uma sentença de morte: tu vai morrer. Por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós estamos em um grande conflito espiritual, seja por causa das orações em relação aos nossos familiares, tem irmãs que estão orando há muitos anos para a conversão de um familiar, tem muitas irmãs, muitos irmãos que estão orando a respeito de uma porta de emprego, da conversão de um filho, tem muitos irmãos que estão orando há muito tempo pela frutificação do ministério, e aquela batalha espiritual, através de suas orações, vão cansando o seu corpo. E aí, queridos, quando o nosso corpo cansa por causa da batalha espiritual, a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira coisa que vem no nosso coração é: vou desistir. E aí, irmãos, o Deus de Elias é o Deus que visita o profeta cansado dentro da caverna. Aleluia! E aí, irmãos, aquela batalha espiritual estava ali ocorrendo. Por quê, irmãos? Porque Elias, presta atenção nisso, que a batalha espiritual existe em momentos. Não estava nem programado eu falar isso aqui. A batalha espiritual existe em momentos. A batalha espiritual, ela pode refletir no meio de um contexto natural, no meio de um contexto literal. Você está discutindo com seu filho, você está discutindo com seu marido, você está ali conversando no seu trabalho, tem uma batalha espiritual acontecendo. Foi assim com Elias. Só que quando Elias recebe a resposta de Deus com aquele fogo maravilhoso no altar, a batalha espiritual não tinha acabado ainda, porque Satanás estava dizendo no ouvido de Elias: olha, você não conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para você. Por quê? Porque você recebeu a ameaça de morte, e ele sai correndo e vai para dentro de uma caverna. Deus visita Elias no meio de uma caverna, e existem várias situações que acontecem, mas Deus resolve falar com Elias em uma brisa mansa e suave. Quantos irmãos, quantas irmãs não estão esperando a resposta de Deus no meio da muvuca, no meio da correria?
Quando o Senhor Deus, Ele espera que você fique quietinho num cantinho, separe tempo de oração para falar com Ele. Tem irmãos que relatam assim: olha, eu não preciso parar para ter o meu momento de oração, porque eu estou lavando a louça, eu estou ali, ó. Não, eu estou falando com Deus, irmão Paulo, lavando a louça. Eu estou falando com Deus quando eu estou dirigindo. Eu estou falando com Deus quando eu estou fazendo os afazeres da minha casa. Deus recebe todas as orações, louvores. Esse também é o culto ao Senhor. Só que o padrão bíblico para o culto ao Senhor é quando você para tudo, você reserva um tempo para ficar a sós com teu Deus. E ali, irmãos, Elias, ele foi para dentro da caverna, e Deus, ele é especialista em usar o momento quietinho, o momento silencioso para falar ao meu e ao seu coração. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que respeita o cansaço do profeta. O nosso Deus é o Deus que respeita o cansaço do servo e da serva do Senhor. A Bíblia vai dizer, queridos, que Elias estava cansado, e ele fala ao Senhor, e no nosso momento de oração nós não devemos apenas pedir, fazer petições por outras pessoas, nós não devemos fazer petições por pessoas que nós amamos, nós devemos falar ao Senhor: Senhor, estou cansado, porque tem dia que é dia de fadiga, tem dia que é dia de cansaço, tem dia que você tem vontade de desistir. Alguns até dizem: Senhor, me tira dessa terra. E o Senhor está dizendo: se você está vivo, se você está viva, é porque tem um plano na sua vida e na vida da sua família. Tem irmãos que estão me ouvindo aqui, irmãs que estão me ouvindo aqui, que você disse nos últimos dias: eu não aguento mais, eu quero entregar o meu cargo, eu quero entregar o meu chamado. E o Senhor está dizendo para você hoje: você é porta de entrada para a salvação de algumas pessoas. Você é os portais eternos. Sabe o que a Bíblia diz? Salmos capítulo 24 vai dizer assim: levantai as portas cabeças para que entre o Rei da Glória. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? Rei da Glória, poderoso na batalha. Esse é o Rei da Glória. Enquanto nós não temos os nossos corpos glorificados, nós somos portais eternos para que aqueles que não conhecem Jesus entrem pelas nossas vidas. Aleluia. É por isso que você é carta lida, você é carta escrita de Deus, lida todos os dias pelos homens que não conhecem a Jesus. E Jesus não te libera nessa manhã aqui, por quê? Porque mesmo sendo o profeta cansado, ele é aquele que te dá o alimento para você caminhar mais 40 dias. Aleluia. Agora, queridos, Elias se encontra cansado, e aí ele faz o quê? Desabafa com o Senhor. E aí o Senhor diz para ele: tem mais 7.000, não é só você. Toma bastante cuidado para não se vitimizar ao ponto de como se as pessoas não passassem por dificuldades também. Existem 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Quer saber mais? Levanta, unge Eliseu como profeta em teu lugar, porque Eliseu é aquele levantado por Deus para continuar a obra do Senhor. Existem irmãos e irmãs que se sentem cansados, e o Senhor Deus está esperando só você abrir a sua boca dizendo: Senhor, levanta Eliseu, porque eu estou cansado, porque eu estou cansada, porque eu estou fadigado, eu estou fadigada. Existem irmãos que são levantados por Deus para sustentar o meu e o seu ministério, para que não caminhemos sozinhos. Irmão Paulo, quem é Eliseu? Eliseu é aquele que levanta com gás. Eliseu é aquele que pega na tua mão e diz: vamos, vaso, vamos cantar mais uma música, vamos, profeta, vamos limpar a igreja de novo, porque ainda está sujo, vamos orar um pouquinho mais cedo. Eliseu é aquele, no momento em que você está cansado, é um servo, é uma serva do Senhor levantada por Deus para dizer: vamos, que existe caminho ainda para caminhar. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele é levantado como profeta do Senhor. Agora, o versículo que eu li para você, que é o versículo 19, o que o versículo está dizendo? Elias dali e achou a Eliseu. Presta atenção nisso. É Elias que acha Eliseu. É o servo do Senhor que já está na caminhada com Deus que acha o profeta que vai ser discipulado. A Bíblia não diz isso, mas os estudiosos vão dizer que Eliseu caminhou cerca de 7 a 8 anos servindo a Elias antes de ser levantado o profeta. O livro de 1 Reis resume a história. Mas, irmãos, tem muito irmão que quer ser servo de Elias, tem muita irmã que quer ser servo de Elias, serva de Elias, mas não quer servir antes.
Não adianta esperar unção, não adianta esperar reconhecimento se você ainda não é conhecido como aquele que deita água sobre as mãos de Elias. Irmãos, por que eu iniciei essa mensagem? Por que eu iniciei essa mensagem falando a respeito de crises? Crise no país, crise na igreja, bancos ainda a serem ocupados, porque escassez são oportunidades para aqueles que querem receber o poder e a autoridade do Senhor, para aqueles que querem ver Deus agindo na família, para aqueles que querem ver a prosperidade nas áreas da sua vida. A crise foi estabelecida na nação de Israel. Deus levanta Elias e Deus levanta agora Eliseu. Irmãos, Eliseu, ele fica conhecido, e nós vamos encontrar esse relato em 2 Reis capítulo 3, vai dizer o quê? Que Eliseu é levantado para suceder Elias, e Eliseu, antes de se tornar o grande profeta, ele era conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Por quê? Porque antes de Deus te reconhecer, antes de Deus colocar pessoas nessa igreja, Ele espera que você sirva a Ele primeiro, para depois a glória ser derramada sobre a sua vida, para depois as coisas acontecerem na sua vida. Tem muita gente que quer a glória de Elias, tem muita gente que quer a glória de Eliseu, mas não quer deitar as águas nas mãos do profeta. Antes de ser reconhecido, primeiro trabalhe. Outro detalhe, você vai ver no texto, no versículo 21, dizendo o quê? Que quando Elias, ele encontra Eliseu está fazendo o quê, queridos? Eliseu está trabalhando. Toma bastante cuidado quando você estiver fazendo aliança, parceria, e ali o pregador, a pregadora, a irmã ou o irmão que vai andar do seu lado, ele diz: não, eu não trabalho porque eu sirvo ao Senhor. Não, mas espera aí, como assim? Porque tem muita gente que se coloca como missionário, como profeta do Senhor, mas não gosta do batente. Irmãos, você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, o Senhor retirando pessoas do meio do seu trabalho. Para quê? Para quê? Para trabalhar para o Senhor, porque o Senhor se alegra quando a pessoa gosta do batente. Tem muita gente que não trabalha porque não pode trabalhar. Nós entendemos isso. Agora, o que nós não entendemos é a pessoa que quer servir ao Senhor, mas antes do Senhor separar ela já se separa e não curte muito o batente. Sabe a irmã que precisa lavar a louça dentro de casa, o marido não se converte porque ela não tem coragem de lavar a louça? Sabe a irmã que o marido é ímpio e o que ela precisa fazer é arrumar melhor o terno dele, é arrumar melhor a camisa dele? Sabe o irmão, a irmã que está ali uma situação para ser feita em casa, um trabalho braçal, e o Senhor acaba não honrando? Por quê? Porque ela não gosta de trabalhar. Tem muita gente que quer unção, mas não quer trabalhar. Deus escolhe aqueles que querem trabalhar. E se você quiser honrar alguém, honre uma pessoa que já está trabalhando, e não honre um desocupado, porque aquele que não serve para servir ao Senhor. Eliseu está o quê? Trabalhando na 12ª junta de boi. Juntas de bois ali, 12 juntas de bois. Ele era lavrador, ajudava a família dele. A Bíblia vai dizer que Eliseu era filho de Safate. Eles moravam em uma região chamada Abel-Meolá. Irmãos, essa região, Abel-Meolá, era uma região que ficava ao lado do Rio Jordão. E ali, queridos, olha que lindo isso. Deus ele sustenta os seus filhos com coisas que são naturais. Toma bastante cuidado com essas. Eu não ia falar isso. Toma bastante cuidado com coisas que não são naturais, que estão sendo colocadas aí, inclusive na internet e na mídia. Sabe aquela comida especial? Sabe aquele creminho que você passa para fazer milagre? Então o Senhor me traz aqui nessa manhã para dizer: toma bastante cuidado, porque o que é natural é muito mais saudável para o seu corpo do que coisas estranhas que estão sendo colocadas ali. Eliseu, ele cresce em uma região ao lado do Rio Jordão, e ele não era da escola de profetas ainda. Eliseu é aquele que era como eu e você, trabalhava força do braço, trabalhava na parte ali da agricultura, e ele lidava com animais. Queridos, a gente sempre fica romantizando as coisas da palavra de Deus, mas sabe o que Eliseu via? Ele via ali as coisas que os animais deixavam no campo. Você entendeu bem o que eu quero dizer? Normalmente a agricultura mexe com coisa pesada, mexe com coisas que não são agradáveis ao nosso olfato. Esse é o padrão do servo e da serva do Senhor, que o Senhor separa para uma glória excelente.
Tem muita gente que o Senhor diz para ele: ó, eu tenho um chamado sobre a sua vida, você foi levantado, você foi levantada para fazer isso. Só que não gosta do batente. Só que nós vamos ver na palavra de Deus, Eliseu foi chamado trabalhando. Nós vamos ver os 12 discípulos que se tornam 12 apóstolos, eles estavam trabalhando. Nós vamos ver uma série de servos do Senhor que gostavam do batente. Então, se você quer o favor do Senhor, trabalhe. Uma igreja vazia é oportunidade de trabalho. Irmãos, eu sei que tem poucas pessoas aqui, mas se você for um crente esperto, você não vai deixar o pastor nem desligar o ventilador. Se você for um crente esperto, você não vai deixar nem a pastora pegar a vassoura. Irmão Paulo, por que você está falando isso? Está puxando o saco dos pastores? Não, porque quando você entende que você é Eliseu que está deitando a água sobre as mãos de Elias, você entende o que Deus vai fazer na sua casa, no seu ministério. Porque oportunidades dentro do ministério não foram feitas para abençoar os pastores da igreja. Oportunidades vazios dentro do ministério são oportunidades surgidas para manifestar a glória de Elias sobre aqueles que servem. Se levanta o profeta Eliseu, e eu prometo que eu finalizo com isso. Se levanta o profeta Eliseu, e ali, irmãos, um homem que trabalha cerca de 7 a 8 anos, ele servia, o texto vai dizer, ele servia a Elias. O servo que não serve, aliás, o servo que não trabalha, esse não serve para servir ao Senhor. Ele se levanta como um homem que era lavrador, agora ele tem a palavra profética, e ele olha para Elias e diz: eu quero a porção dobrada que há sobre ti. Você tem coragem nessa manhã de fazer uma oração ousada para o Senhor? A oração não é feita, por quê, queridos? Olha só, Elias e Eliseu, na época do Antigo Testamento, eles eram considerados a própria voz de Deus na terra. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele estabelece a nova aliança, agora Deus não trata mais com um super profeta, não trata apenas com uma voz profética. Agora Deus trata com uma igreja, um grupo de pessoas que entram em congregação, e aí tem um irmão que louva, tem um irmão que canta, tem um que tem salmo, tem outro que tem cântico, tem outros que tem ações de graça, tem outros que tem trabalho das mãos, e assim cada um com sua função vai fazer parte do corpo de Cristo. Hoje Deus trata com a igreja, a voz profética está sobre a igreja. Só que na época de Elias e Eliseu, a voz profética era representada por um homem em regiões específicas. Irmão Paulo, por que você está explicando tudo isso? Porque Eliseu sabia que a voz profética era Elias. E quando você se conecta com a igreja, quando você se conecta com a voz profética, você está chamando a glória de Deus para a sua vida e para a sua casa. E aí nós vamos para 2 Reis capítulo 4, um texto conhecidíssimo. Um homem que tinha pedido o quê? Porção dobrada. Por que nós temos medo de fazer orações ousadas? Por que você tem medo de pedir para Deus tocar de uma maneira forte no teu marido e no teu filho? Mas eu não sei o que vai acontecer com ele. Faz uma oração ousada. Arranca ele daquele bar. Arranca ele, Senhor, das drogas. Será que você tem coragem de orar e falar assim: Senhor, eu encontrei algo esquisito no celular do meu filho, no celular do meu marido? Tem coragem de fazer oração ousada? Tem coragem de fazer uma oração ousada dizendo: Senhor, está vendo aquele obreiro ali? Era para ele estar servindo aqui. Vai lá, Senhor, pega ele, porque eu quero que ele seja um Eliseu nessa casa. Será que você tem coragem de fazer a oração ousada? Senhor, me dá a mesma unção que estava sobre Elias. Ai, mas vai vir as lutas. E daí que vai vir as lutas? A glória será manifesta. Tem algo que eu acho muito interessante, irmãos. Por quê? Entra comigo numa viagem maluca. Você já imaginou quando Jesus Cristo voltar, arrebatar a igreja? Estaremos sentados com Abraão, Isaac e Jacó. Olha lá, pastor Samuel, Fabinho, servimos junto. A mesa do Senhor posta para todos os glorificados do Senhor ao longo da história. E ali Paulo fala: olha, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Os cristãos na época de Roma, olha ali e tudo mais, as coisas aconteceram. O que você vai dizer? Você vai dizer o quê? Que você teve medo de fazer uma oração ousada por causa de retaliação? Tem irmão que não quer orar pela irmã endemoniada que está ao lado, porque, eu não sei, irmão, você tem o nome de Jesus e a graça de Deus sobre a sua vida. Faça orações ousadas, porque quando chegar o tempo de nós estarmos lá na glória, eu quero falar, eu vivi numa época terrível, mas a glória de Deus se manifestou no meu lugar, na minha vida, se manifestou no lugar onde eu estava. Deus está esperando homens e mulheres que façam orações ousadas. Mas espera aí, irmão Paulo, nós estamos em tempos diferentes. Não, o mesmo Deus de Elias estabeleceu uma nova aliança, mas a glória é ainda maior, porque a glória da segunda casa será ainda maior ainda, como foi prometido. 2 Reis capítulo 4 vai mostrar o quê? Que certo dia
2 Reis capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, ao qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Você conhece muito bem essa história. A mulher constrange Eliseu, porque Eliseu passava ali onde ela morava, na região onde ela morava. Querido, Sunem era uma região que era caminho para o Monte Carmelo. Irmão Paulo, o que era o Monte Carmelo? O Monte Carmelo era uma região costumeira de passagem dos profetas para uma vida de oração. A glória de Deus, ela não vai habitar na sua casa se você não tiver vida costumeira de oração, porque aqueles que buscam e caminham para o Monte Carmelo são aqueles que têm vida de oração. Elias e outros profetas passavam costumeiramente, de maneira como uma rotina mesmo, na frente da casa daquela mulher. Por quê, irmãos? Porque ela só ficava observando os profetas que caminhavam, atravessavam a cidade para chegar ao Monte Carmelo. E um determinado dia, ela constrange Eliseu. Eliseu entra dentro da casa, ela começa a servir pão à mesa para Eliseu. Eliseu come, nós queremos aqui te servir, construímos uma casa, você tem que ficar conosco, porque quando você entende que a glória de Deus precisa habitar na sua casa, você ora todos os dias, de segunda a segunda. Hoje não é dia de culto, eu não vou orar. Ora sim, porque assim como aquela sunamita, ela entendeu que a glória de Deus, a voz profética, precisa morar na sua casa. Ela constrange Elias, olha para o servo e fala: nós precisamos abençoar essa mulher não tem filho, vamos orar. Nasce um filho depois de um ano, o profeta profetiza, nasce o filho depois de alguns anos morre. Ela vai até o profeta: não pedi filho, por que você me deu filho? Vai lá o profeta, envia o servo não consegue ressuscitar. Irmão Paulo, por que o servo não consegue ressuscitar? Porque tem coisas que não é para você mandar o obreiro, não é para você mandar a irmã que canta, é para você ir. Para de ficar terceirizando a oração para sua vizinha, para de ficar terceirizando a oração para a pessoa que trabalha com você. Tem coisas que é com você, não é com Geazi, tem coisas que é com você, não é com o servo. E ali, irmãos, Eliseu se levanta e ressuscita o filho da mulher. Ressuscitou o filho da mulher, porque o milagre acontece quando você convida a voz profética para morar dentro da sua casa. Irmão Paulo, você está dizendo que o pastor Samuel é para morar lá em casa? Agora não. Eu estou dizendo que quando você olha o que Deus fez por causa da atitude daquela mulher, você vai entender a importância. Quando aquela mulher, eu prometo que eu finalizo com isso, quando aquela mulher ela diz: olha, profeta, eu construí uma casa aqui e eu quero que você more aqui, porque você vai, todas as vezes que você estiver aqui passeando, quando você for orar para o Monte Carmelo, você vai sentar aqui na minha mesa e eu quero que você faça as refeições aqui. A minha casa é morada de profeta. A minha casa é morada daquele que representa a voz de Deus. E hoje quem representa a voz de Deus nas nossas vidas é o Espírito Santo. Existem profetas na terra, nós devemos ouvir a palavra dos profetas, mas hoje a voz de Deus é o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo não habita na casa de quem não chama ele para morar ali todos os dias. O Espírito Santo não se confina em um templo. O Espírito Santo não se confina em uma casa como essa. O Espírito Santo, ele se confina porque ele quer, por sua soberania, em nossos corações. A mulher constrói uma casa, ela pede para colocar uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro ou uma lamparina. 4 elementos, repete comigo: mesa, cama, cadeira, candeeiro. Irmão Paulo, por que é colocado uma cama? Alguém sabe me responder? Porque o profeta precisava dormir. Profeta também dorme. Servo do Senhor descansa. É para você descansar, é para você repousar. Só que cama na aplicação espiritual significa o quê? Tempo. Porque aquele que tem que descansar precisa de tempo. Pastor Samuel, inventaram uma tal de tempo de qualidade. Irmãos, eu peço a permissão dos pastores para falar isso aqui. A frase tempo de qualidade foi uma frase bonitinha enviada por servo de Satanás. Por quê? Porque hoje crente não consegue orar mais de 5 minutos. Não, você não precisa orar muito, é só tempo de qualidade. Deus recebe a sua oração de 2 minutos, Deus recebe a sua oração de 5 minutos, mas Deus quer tempo.
Deus quer meia hora, Deus quer uma hora, é para todo mundo? Não. Se você ora 5 minutos, começa a orar 10. Se você ora 15 minutos, começa a orar 20. Por quê, irmãos? Porque a cama aqui representa o repouso do servo do Senhor na presença de Deus. E hoje o Senhor me traz aqui para dizer: para de achar que a glória de Deus vai se manifestar com uma oração de 5 minutos, agradecendo o café. Deus não quer só tempo de qualidade, Ele quer tempo. A mesa está falando a respeito do quê? De algo que é colocado para ter comunhão. A mulher sabia que todo lugar que tem mesa, existe ali uma interação entre aqueles que estão se alimentando. A mesa representa a refeição. Toma bastante cuidado com as pessoas que você anda, com as pessoas que você assiste na internet, aqueles que você coloca sobre a sua mesa para ministrar sobre a sua vida. Convida aí a Marlúcia e o Fábio e a Josi para tomar café na sua casa. Homens e mulheres de Deus são aqueles que se assentam à mesa conosco. A Sunamita coloca uma cadeira para o profeta. Irmão Paulo, por que ela coloca uma cadeira para o profeta? Porque nós precisamos sentar para meditar na palavra de Deus. E infelizmente a igreja tem perdido. Por que Deus fala para Josué: medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que seja bem sucedidos? Por que o Salmo 1 diz: e aquele que medita na lei do Senhor, esse que será próspero em tudo o que fizer? Porque nós perdemos o quê? O costume de meditar. E por fim, nós vemos o quê? Um candeeiro que foi colocado ali para o profeta. O candeeiro representa a nossa vida de oração, porque se você não tem vida de oração, as suas meditações não vão ficar claras aos seus olhos. Cama, você tem que ter tempo para Deus. Mesa, cuidado com quem você se assenta à mesa. Cadeira, senta para ouvir a palavra de Deus e para meditar na palavra. E o candeeiro é o mesmo candeeiro que está em Salmos capítulo 119, no versículo 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, candeeiro para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A unção derramada sobre a vida daqueles que tem a lâmpada nas mãos e ora a respeito para que o azeite desça e abasteça essa altura. Queridos, vamos finalizar de verdade com o versículo 11. 2 Reis capítulo 4, versículo 11. Diz o que aí? E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Sabe quem está se deitando na casa da Sunamita? O profeta Eliseu, a voz profética. Só que quando você entender essas 4 situações que precisam ser tomadas: tempo com Deus, vida de oração, cuidado com quem você anda, meditação na palavra e vida de oração. Quando você entender isso, assim como Eliseu se assentou e se hospedou, a própria presença de Deus, a voz profética se assentando, não apenas visitando, morando na sua casa, você vai convidar a glória de Deus para que aquilo que você espera aconteça na sua vida, para que aquilo que você espera aconteça nessa igreja. Uma igreja forte que ora e medita na palavra de Deus é uma igreja que convida Deus para habitar naquele lugar. Amém, queridos? Coloque de pé, vamos encerrar com uma oração.